muita gente que quando me vê falando, tem que aprender os ingredientes, tem que aprender as técnicas de preparo que são diferentes, já cria uma barreira, já sobe um muro aqui. Não sei se você é esse tipo de pessoa. Subiu o muro. Não, eu não vou fazer mais receitas sem glúten e leite, eu não vou nem começar, porque as receitas sem glúten e leite são difíceis de fazer. Será que elas são difíceis de fazer? Sabe o que eu tenho para responder para você? Não, elas não são difíceis de fazer mesmo, não são difíceis. Mas você precisa fazer do jeito certo. Você precisa saber quais são os passos, um depois do outro. Quais são os pulos do gato, os porquês da receita, para você fazer uma receita do jeito certo. Quando você entende isso, fica simples. Então, não é fácil, porque demanda um conhecimento, você vai aprendendo aos pouquinhos, mas é simples quando você tem o passo a passo. Quando você tem o passo a passo, entende aquela receita, qualquer pessoa faz as receitas. Quando você só tem a receita, não sabe quais passos seguir, aí ela fica difícil. Aí sim. Se você tá pegando receita na internet, meu exemplo, quando eu comecei, por que eu achava difícil de fazer as receitas? Porque eu pegava receita aleatória na internet, fazia do jeito que eu achava que era, e o resultado ficava horroroso. Qual era o meu pensamento? Nossa, essas receitas são ruins e são muito difíceis de fazer. Eu não acertava nada. Por que eu não acertava? Porque eu pegava a receita errada? Também. Mas é porque eu não sabia fazer a receita. Eu não sabia executar. Não sabia quais passos seguir, não sabia como armazenar, eu não sabia como assar, como desenformar. Tudo isso faz total diferença no resultado final. Não é só a receita, não são só os ingredientes. Faz diferença? Lógico que faz. Mas todas as etapas têm a sua importância. E se você negligenciar alguma delas, especificamente trabalhando em receita sem glúten e sem leite, a chance de você errar uma receita assim é muito maior. Porque a gente precisa controlar o maior número de variáveis possíveis. Ponto da massa é uma delas. A gente precisa entender como chegar ao ponto certo de cada receita. Não é difícil se você entender o que você precisa. Eu preciso, para essa receita, conhecer isso e isso e isso. Eu já sei disso. Então, eu tenho que entender e eu tenho que praticar. Olha só como é automático isso depois de um tempo. E esse tempo varia de pessoa para pessoa. Tem gente que demora uma semana. Uma semana! Tenho várias alunas que uma semana estava tendo resultado perfeito, saindo do zero ou errando as receitas antes. Então, você tem que entender aos poucos para que serve o ingrediente, qual é a técnica que eu vou aplicar nessa receita e quais são os passos que eu tenho que seguir. Se você tem isso, automaticamente você vai como é que é a palavra? Imergindo nesse conhecimento e depois de um tempo, depois de uma semana, como eu disse, um mês, 6 meses, isso aqui já é automático. Aí você vai conseguir identificar o ponto da massa olhando. Eu falei numa live anterior que eu não uso mais, não peso mais a quantidade de líquido. Seja água, seja leite, não peso mais. Por quê? Porque eu não preciso. Eu sei qual é o ponto da massa para cada tipo de receita. Prática associada à teoria, ao fundamento. É assim que vocês ganham independência, é assim que vocês se tornam independentes de receitas prontas, né? E é assim que vocês conseguem identificar o ponto da massa, por exemplo, que é um dos maiores problemas de quem faz receita sem glúten e leite e tá errando. Porque o ponto da massa faz total diferença no resultado final. Pode ser o sucesso, pode ser o fracasso do seu pão, do seu bolo. E com o tempo e o conhecimento, porque requer dedicação, não vou mentir pra você, não é do dia pra noite. Tem gente que vai demorar uma semana, tem gente que vai demorar 4 semanas, tem gente que vai demorar 180 dias. Vai de pessoa para pessoa. Mas você precisa entender todos os passos e segui-los, senão você não vai alcançar um resultado perfeito. E a partir do momento que você faz, repete, isso aqui se torna automático. Qual é? Esse é o método. Como que funcionam as receitas do curso? Por exemplo, eu tenho lá todas as aulas de fundamentação, tá? Técnicas básicas, tudo isso separadinho, do jeito que você tem que aprender, de acordo com o método, mas eu tenho todas essas aulas.
E aí, dentro de cada receita prática, que a gente tem mais de 70 receitas e a gente vai incluir mais algumas agora, deliciosas, inclusive, spoiler. Dentro de cada uma dessas receitas, eu reviso a teoria. Exemplo, a farinha de arroz dá estrutura para massa. Nessa receita, ela vai atuar assim e assim, e eu vou combiná-la com essa e essa outras farinhas, que tem essa e essa função. É repetitivo. Ai, Gabriela, é cansativo. Não, isso aqui é método. Isso aqui é técnica. É assim que você imerge. É tanto ouvir e visualizar ao mesmo tempo que se torna automático. Quando você nem perceber, você vai lá, tá fazendo uma receita, fez lá, mediu, passou o ponto ali, deu certinho, colocou pra assar e você pensa, nossa, eu nem olhei o ponto da massa no vídeo. Porque no começo, os alunos, né, levam o celular pra cozinha, pra quê? Pra ver o ponto da massa, principalmente, pra ver o método de preparo, claro, né? Mas pra ver o ponto da massa. E aí eles se baseiam nisso, no ponto que eu mostro, porque é importante vocês verem, eu mostro, faço questão de mostrar, né, o ponto da massa, pra vocês compararem com a de vocês em casa. Então vai chegar uma receita que você vai fazer que você não vai mais precisar de mim. Isso é maravilhoso. No dia que você falar assim, nossa, eu fiz uma receita sozinho, nem precisa da Gabriela, vai ser incrível pra mim e pra você. Porque eu quero a sua independência, eu quero que você tenha essa possibilidade de fazer as suas receitas sem ter que estar acompanhando um vídeo. Isso é independência. E eu quero que você seja independente de mim também. Para você fazer a receita que melhor agrade sua família, no tempo que você tiver, quando você quiser. É isso que eu quero para você. Liberdade. E conhecimento transforma. Quem aprende, alguém sabe a resposta disso aqui? Quem aprende não depende. Esse é o objetivo do meu método. Você vai aprender para não depender.